Paz e luz. Vamos continuar acerca de como abrir uma igreja. Essa é a terceira palestra. Se você não assistiu às duas primeiras, você deve assistir para se orientar. Estas palestras são incentivadas por pedidos de amigos e irmãos pastores que fundaram as suas igrejas e querem orientação de como fundar a igreja, como organizar uma igreja pioneira. Então, você acabou de fundar a sua igreja. Em primeiro lugar, você tem que ter uma diretoria segura e confiável. Ou seja, você tem que colocar pessoas, formar uma diretoria segura e confiável. Não adianta você botar aquele irmão que vai te dar problema depois. E tem pessoas que não dão problema nenhum, até que bota ele num cargo. Se você botar ele num cargo, aí ele começa a dar problema. Você tem que ter essa sensibilidade. Não é fácil ser líder. O líder tem que observar. Quem lida com boi tem que conhecer boi. Quem lida com vaca tem que conhecer vaca. Quem lida com ovelha tem que conhecer ovelha. Quem lida com gente tem que conhecer gente. A estrutura psicológica daquela pessoa. Então, esta diretoria você deve constituir mais ou menos o básico do organograma. O que é um organograma? O organograma é a lista da diretoria. É como se fosse aquela pirâmidezinha. Então, o organograma, que é a sequência da diretoria, dos administradores, a básica da igreja, não do ministério da igreja é essa. Primeiro é o presidente, que no caso, se foi você que fundou a igreja, deve ser você. Depois, um vice-presidente. Mas hoje as igrejas nunca estão colocando um vice-presidente, está dando muito problema, porque o vice geralmente começa a dar problema querer ser primeiro. Então estão colocando dois vices. Então primeiro vice, segundo vice. Isso é a estrutura da organização que você está fundando. Depois dois secretário, primeiro secretário, segundo secretário. Esse secretário que vai fazer o livro ata, livro caixa, né? E tudo mais. Segundo e primeiro tesoureiro. O tesoureiro é que vai fazer a contabilidade. Ele vai contar e colocar no livro caixa, né, que vai ser fiscalizado pelos secretários. Então essa é a estrutura básica da igreja. Para que ela funcione bem e tenha um bom desempenho no seu bairro, na sua localidade. Agora, o que é organograma? Eu falei, é a estrutura básica de uma organização. É hierarquia. Agora vamos para o organograma ministerial. Falamos do organograma da diretoria. Agora vamos para o organograma ministerial, ou seja, a ordem dos ministérios na sua igreja. A maioria das igrejas usam este seguinte organograma, essa seguinte organização. Primeiro, eles aceitam obreiros, depois diáconos, depois presbíteros, evangelistas e missionárias e pastores. As igrejas neopentecostais, como Universal, Igreja Mundial e outras neopentecostais que existem por aí, elas estão usando obreiros e pastores e bispos. Elas tiram diáconos, tiram presbíteros. Então, mas essa é a estrutura básica. Obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas e missionários, pastores e bispos. As igrejas tradicionais como a Assembleia de Deus tem diáconos, não tem obreiro. Tem diácono, tem presbítero, tem evangelistas e missionários e pastores, mas não tem bispo. Entendeu? Qualquer dúvida, volte no vídeo. Você tem que definir a estrutura da sua igreja. Você tem que definir qual é a linha de pensamentos e conceitos da sua igreja para que a sua igreja não fique louca. Ela vai parecer com quem? Com a Igreja Batista, com a Igreja Mundial, com a Igreja Universal, com a Igreja da Graça. A sua igreja vai ser parecida com qual igreja? Então você tem que definir isso e você tem que visitar essas igrejas para saber qual é a definição que você quer. Geralmente a pessoa quando abre uma igreja vem de outra. Então, se você quer que a sua atual igreja seja igual à igreja que você saiu, ou você quer mudar. E se você quiser mudar, eis aí a oportunidade. E tem que ser feita no início,
porque depois fica difícil você conseguir mudar. Né? Você tem que definir sua linha de visão, se é cura divina, se é estudo bíblico, se é louvor ou se é tudo junto. É bom você visitar algumas igrejas que você gosta para definir a linha do seu trabalho. Então você que está fundando uma igreja, você visita as outras igrejas e observe. Peraí, eu gostei desse louvor, acho que vai ser desse jeito. Eu gostei dessa estrutura, eu acho que vai ser desse jeito também. Aí você anota tudinho e vai levando a igreja nessa linha e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Né? Bem, e basicamente o básico da estrutura de uma nova igreja é esse que eu apresentei para você. Temos dentro do currículo do Seminário Teológico Luiz, no curso básico, mais subsídios para você aprender e organizar a sua igreja. Esteja de antemão convidado para fazer o nosso Seminário Teológico Luiz. www.youtube.com/USER/Seminário Teologia Luz ou teologialuz.blogspot.com. Deus abençoe em nome de Jesus e tenha uma igreja abençoada, meu irmão. Não deixe ninguém desprezar você ou tratar você com desdém, tratar você menor, pequeno ou rebelde. Também não seja rebelde, não tente atrair ninguém da igreja de ninguém, tente gerar os seus próprios membros e trabalhe na luz, na paz, na graça do Senhor Jesus. Seja feliz, faça um grande ministério e é isso que nós torcemos para você fazer.